Olá, queridos amigos, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos vós. Sejam todos bem-vindos à lição da Escola Sabatina aos pés de Jesus. Este que tem sido um espaço em que nós exploramos todos os temas da lição da Escola Sabatina, que pela graça de Deus o Senhor nos tem ensinado por meio deste maravilhoso guia de estudo baseado no livro de 1ª e 2ª Coríntios. Este trimestre nós estamos a explorar este livro e as lições estão imperdíveis, maravilhosas, muito atuais, pontuais, para resolver as diversas situações que estavam se vivenciando dentro da igreja de Coríntios e você não pode perder. Eu sou o Carlos Deia, o diretor do IAG, pelo que convido você a se inscrever no nosso canal, a partilhar os nossos vídeos, ativar o sininho das notificações, tá bom? Para que você não perca nenhuma das informações que nós vamos passar, não só aqui com as lições, mas como com outras novidades que nós nos próximos dias estaremos trazendo para todos vocês. Com isso posto, então, vamos entrar na nossa lição. Na semana passada, nós falamos a respeito da mensagem da cruz. Paulo, em Coríntios, mudou a sua linguagem, mudou a sua maneira de apresentar o assunto. Vindo de Atenas, Paulo, em Atenas, apresentou muito e explorou muito a sabedoria humana, os métodos filosóficos, mas vindo para Corinto, Paulo teve que falar em linguagens mais simples, em linguagem mais clara, propriamente dito, a mensagem da cruz. Paulo decidiu-se nada saber senão uma coisa: Cristo Jesus. Este é crucificado, ressurreto e prestes a vir. E este foi a mensagem central de Paulo enquanto esteve a pregar na igreja de Corinto e que logrou muitos e muitos frutos para o nosso Senhor Jesus Cristo, visto que o mesmo Senhor Jesus Cristo lhe apareceu e lhe disse: não te desanimas, visto que eu tenho muito povo nesta cidade. E pela graça de Deus, Paulo deixou uma igreja em Corinto após de um árduo trabalho de 1 ano e 6 meses. Paulo depois se ausentou então da igreja de Corinto e foi para a igreja de Éfeso. E lá Paulo esteve trabalhando. Só que enquanto Paulo esteve trabalhando na igreja de Éfeso, se aproxima Apolo e também rega a semente que Paulo havia deixado. Não só rega, como dentro agora da igreja de Corinto começa a se levantar um espírito divisório. E nesta semana nós vamos trabalhar a respeito da unidade em Cristo. Então, Paulo se ausenta, Apolo vem, também deixa uma boa mensagem com muita eloquência, mas os membros que ficaram em Corinto estavam totalmente divididos. Você já viu aquela cena em que, numa obra em que até pode ter todos os materiais necessários, ferro, argamassa, bloco, tijolo, todos os elementos estão ali, os trabalhadores estão ali, só que se tiver várias equipas e tem vários mestres, muitas das vezes acaba por ter aquela complicação, porque os mestres podem dizer: não, eu estou acostumado a trabalhar nesse lado. Tem outro que vai dizer: não, eu estou acostumado a trabalhar dessa maneira, colocar os blocos dessa maneira, organizá-los dessa maneira. E quando chega ao finalzinho do dia, ninguém consegue fazer nada. E aquilo que deveria ser uma parede bem direita e bem estruturada, acaba por sair torto, estraga-se o material. Então, na igreja de Corinto estava a acontecer esta situação. 5 pontos Paulo vai trabalhando ao longo da sua carta, desde o problema da unidade, o problema da divisão, o problema da imoralidade sexual, enfim, problemas de diversas ordens Paulo estava enfrentando naquela igreja. E os membros da família de Chloe escrevem então uma carta a Paulo relatando todas as dificuldades que estavam se vivendo dentro da igreja de Coríntios. Então os membros da família de Chloe relatam a Paulo as dificuldades que aqui está-se a viver. E Paulo então escreve a carta e envia para começar a solucionar
os problemas que estavam se enfrentando dentro da igreja de Coríntios. Siga comigo então para a lição de domingo, onde o autor, não é, levanta o aspecto da divisão como um meio que pode trazer outros malefícios dentro da igreja de Deus. Acompanha comigo o pensamento no livro de 1 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 12 até o versículo 17. Verso 12. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, ou de Apolo, ou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome fostes batizado. E eu batizei também a família de Estefanas, além destes, não sei se eu batizei algum outro, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Então, Paulo, em 1 Coríntios, já vai deixando claro o que estava a se passar. O versículo 12 até o versículo 17, Paulo identifica o problema que estava se vivenciando quanto ao aspecto que estava a trazer divisão. Ou seja, você está lembrado de que dentro de Corinto tinha a mentalidade grega. E se reinava a mentalidade grega, dentro da mentalidade grega havia vários filósofos que eram os tais ditos detentores do saber, líderes de várias escolas, e esses líderes moldaram muito a mentalidade grega. Você vai encontrar ali Platão, Aristóteles, Sócrates, Estoico, enfim. Essas correntes haviam trago também divisão dentro da própria Grécia, dentro de Corinto, enfim, dentro do Império Romano. E essas mentalidades formaram grupos e clãs. E esses alunos entravam em debates e em discussões. O dos líderes, em certo sentido, tinha um posicionamento mais correto com respeito a um determinado assunto. Então, com isso em mente, essa mentalidade grega, filosófica, não estava aquém dos problemas dos membros da igreja de Corinto, visto que eles vieram alguns destas escolas, desses pensadores, enfim, seguindo estes mestres. E na igreja de Corinto, então, ao abraçarem a fé, o cristianismo, essas divisões de ideologias trouxeram para dentro do corpo de Cristo. E isso estava a dividir. Paulo passou primeiro, depois veio Apolo, depois veio Pedro. Então, esses líderes, uns são mais carismáticos, outros até nem tanto, acabou por também trazer dentro da mentalidade fraca que já era da igreja de Corinto, que é uma mentalidade muito fraca, grupos de pessoas que começaram a discutir a respeito da veracidade do apostolado, da importância do apóstolo e, enfim, eles foram se dividindo agora em classes. Uns apoiavam Paulo, outros apoiavam Apolo, outros apoiavam Pedro, enfim, outros apoiavam o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso estava a trazer um clima muito, mas muito desconfortável dentro da igreja. Clima este que estava a afetar até as cerimônias religiosas. Quando digo cerimônia religiosa, aqui faço menção à Santa Ceia. Veja o que o autor da lição ainda menciona. Diz assim: em Coríntio, as desavenças vieram à tona, a ponto de irmãos processarem irmãos uns aos outros. 1 Coríntios 6, 1 a 3. Diante dessa realidade, Paulo escreveu: digo-vos para a vergonha de vocês. As diferenças não eram deixadas de lado nem na celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11,
verso 17 ao verso 16. Então veja aqui, na igreja de Corinto, tinha muitos problemas. E esses problemas, essa divisão de classes, Paulo, Apolo, Pedro, estava a trazer um clima muito desconfortável dentro da igreja de Corinto. Mas não só isso, estava a gerar sentimentos muito amargos no seio da comunidade cristã. Que sentimentos então estava a gerar o fato de ter divisão? A divisão, ela semeia outros sentimentos, agrega em si outros elementos extremamente nocivos à fé cristã. Compara comigo alguns textos. Romanos capítulo 1, o verso 29. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade e murmuradores. Essas situações, por causa da divisão, estes sentimentos também estavam a ser associados no seio da comunidade cristã. Então, Paulo, no livro de Romanos, levanta alguns sentimentos que estavam a gerar, isso gera a divisão. A divisão causa estes sentimentos no seio da comunidade. Lutas, maledicência, ruim suspeita. Isso é o problema da divisão. A divisão é um veneno para a obra de Cristo. A divisão é um mal que faz com que a mensagem do Evangelho não seja propagada no seio das pessoas que não conhecem a Cristo. Mas não para por aí. Avança comigo em 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e andais como homens? Paulo continua a sua advertência em 2 Coríntios, o capítulo 12, o versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 20. Porque temo que, quando chegar, não vos achei como eu queria, e que não serei encontrado por vós como quereis, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmurácios, inchaços e tumultos. Paulo temia que quando visitaria a igreja de Corinto, encontrasse a igreja nessas condições, ao ponto de irmãos se processarem na justiça. Irmãos, esse quadro clínico da igreja de Corinto é real, é o que se vive nas nossas igrejas hoje. Hoje, por pontos pequenos de divergência de opinião, irmãos, os irmãos se levam na justiça. Os irmãos não se falam. Os irmãos se caluniam uns aos outros por situações mínimas. A mentalidade da igreja de Corinto era muito infantil. Essa é a expressão mais correta que eu poderia usar aqui. Por isso é que Paulo, em 1 Coríntios, ainda o capítulo 3, logo na introdução, Paulo trata de que maneira os coríntios? Verso 1. E eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais, como bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Misericórdia! Mesmo já uma igreja adulta, mas a mentalidade era infantil. Coisas básicas estavam a trazer divisão dentro da igreja de Corinto. Olha o que diz a serva do Senhor a respeito desse assunto. O crescimento espiritual dessas pessoas era tão pequeno que, claro, assim diz o Senhor, era uma ofensa para eles. Paulo sabia que, ao lhes dar a verdade, eles seriam classificados como um acusador e quê? E crítico. Eles acusariam Paulo como um quê? Acusador e crítico. Uau! É que
Era uma mentalidade muito, mas muito precária, irmãos. E essa é a realidade que nos nossos dias estamos a enfrentar. As pessoas não suportam ser falados de forma direta. As pessoas não suportam que alguém pense ou discorda do seu ponto de vista. Já é motivo de haver divisão no nosso seio, mas são coisas, irmãos, que não agregam valor para a fé cristã. Se você tem tido problemas no seio da comunidade cristã da tua igreja, no seio do teu ambiente de trabalho, por situações desnecessárias, saiba que em tudo isso só existe um nome que está a sair manchado, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se no seio da igreja, o corpo de Cristo, que deveria refletir a sua glória diante dos homens, tem divisão, saiba que o nome de Deus está sendo desonrado e manchado. Cristo ocultou a glória do seu nome com base na unidade que os seus servos teriam. Porque quando vissem a unidade no seio da igreja, o mundo creria que o Pai enviou o Filho. Ou seja, se a igreja de Cristo está dividida, não tem como o mundo dar credibilidade de que o Pai enviou o Filho. É simples. Se nós nos odiamos entre nós, como é que os ímpios vão dar credibilidade à nossa mensagem? Porque eles vão observar a maneira como nos tratamos, a maneira como conversamos, a maneira como lidamos com as situações internas das nossas igrejas locais. E eles vão dizer, não, se eles não conseguem se resolver entre eles, como é que eu vou aceitar entrar naquela comunidade? E o nome de Deus acaba por ser quê? Manchado e desonrado, irmão. E essas eram as situações que estavam se vivendo na igreja de Corinto. Então, sentimentos muito amargos estavam a se desenvolver por causa de coisas simples. Pessoas. Paulo, Apolo, Pedro, irmãos, Deus não nos chamou para formar grupinhos de pessoas, tirar e fazer do líder daquele grupinho o nome mais soante do que o nome de Cristo. Não, Deus não pediu isso, irmãos. Deus nos pediu para trabalhar na sua seara, salvar almas do pecado, guiá-las no serviço, apontá-las para a cruz e não para os homens. Deus não nos pediu para discutir em torno de líderes, mas para discutir em torno de assuntos que vão resultar em salvação de almas para Cristo. Isso deve ser o nosso foco, a nossa missão. Então, essa lição, basicamente, eu vou resumir em 3 pontos. O primeiro ponto, Paulo resolve a situação das contendas. O segundo ponto é o modelo de crescimento em Cristo. Vamos ver aqui também o que a lição vai falar, logo na parte já de terça-feira. A lição de segunda e a lição de domingo praticamente tratam dos mesmos assuntos. E eu já acabei aqui por aflorar. Já na lição de terça-feira, fala a respeito da sabedoria e maturidade. É importante nós tocarmos nesse assunto. Então, irmão, nós precisamos ser maduros o suficiente para que essas situações tão simples que estava a se viver na igreja de Corinto, discutirem pessoas, cargos, não é? Não volta a acontecer nos nossos dias. Isso é falta de maturidade, isso é infantilidade. Vamos ler novamente o texto de 1 Coríntios capítulo 3, o verso 1 até o verso 4. E eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como carnais, como bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. 3. Porque ainda sois carnais, mas havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e andais como homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, não sois carnais? Então, essa mentalidade de dizer que eu sou do fulano, eu sou do A, eu sou do B, eu sou do clube A, eu sou do MM, eu sou do Ministério Homem, eu sou do JA, e começa a gerar divisão, isso é infantilidade, isso é carnalidade. E está a estragar a Igreja de Deus nos nossos dias. De modos aqui, programas. Hoje em dia, até eu tenho dito,
Os sábados já não são sábado do Senhor. O sábado é sábado do ministério A, sábado do ministério C, sábado do ministério tal. E estes tais ditos ministérios desenvolvem os programas segundo os ditames da sua consciência, segundo as suas regras, enchem os sábados de acordo com a sua vontade e no fim de tudo ficam a se atirar a piada. O nosso programa foi mais bonito em relação ao vosso. Isso vai caindo, causando divisões no nosso seio, de modo a que o outro, quando vier a dar também o programa dele, vem com o objetivo de ofuscar o programa do outro que passou atrás. É situações que estão a viver-se nos nossos dias. Estamos a viver dentro das nossas igrejas programas inúteis, fúteis. Gastam-se dinheiro em programas que não têm por objetivo a edificação nem a união do corpo de Cristo, pelo contrário, que há divisões, rixas e contendas no nosso seio. Mas Paulo estava a bater na tecla que essa mentalidade é carnal e no nosso seio não pode ter espírito competitivo, não pode ter espírito divisório por departamentos, por pessoas, por cargos, enfim, situações do gênero no nosso seio precisam de terminar. E o apóstolo é enfático em dizer, versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. 9. Porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obra, eu pus a fundação e outro edificou sobre ele, mas cada homem fique atento como se edificasse sobre ele. Verso 11, porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não adianta se dividirem entre Paulo e Apolo, Pedro, não. O fundamento sobre o qual o edifício foi erguido é Jesus. Ele é o centro, ele é que controla, ele é que sustenta toda a estrutura. Então, nós não precisamos lutar em termos de pessoa. Enquanto um vai levantar as paredes, outro vai fazer o reboco. Enquanto outro fez o reboco, outro vai fazer a pintura, outro vai fazer a instalação. Mas todos nós estamos trabalhando para um único edifício. A casa de Deus que somos todos nós, irmãos. Então não há necessidade de nos dividirmos. Precisa haver harmonia. Uma música harmônica não significa dizer que todos os membros do quarteto fazem a mesma quê? A mesma nota. Uma música harmônica não significa dizer que todos os membros cantam na mesma tonalidade. Tem baixo, tem soprano, tem contralto, tem barítono, tem falsete, enfim. Essas 5 vozes, quando elas se cruzam, vai dar harmonia, mas cada um está a fazer a sua própria voz. E assim deveria ser na obra de Deus. Cada um no seu posto de dever em que foi chamado, desempenha com toda a responsabilidade, maturidade, aquilo que Deus lhe comissionou a desempenhar. E os resultados vai resultar em quê? Harmonia de trabalho. Façamos bem o trabalho pelo qual Cristo nos chamou a desempenhar. Quer seja num cargo elevado, quem seja num cargo mínimo, todos façamos a nossa parte para que o nome de Jesus seja, no fim de tudo, glorificado. Esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso propósito, esse deve ser o nosso ansejo, fazer com que o trabalho de Deus seja levado com seriedade, maturidade e, acima de tudo, responsabilidade para que o nome dele seja glorificado. Então, Paulo estava desconstruindo essa mentalidade divisória que estava a ocorrer no seio da igreja de Corinto, e Paulo diz que isso é muita infantilidade. Ok. Seguimos então adiante na nossa lição, para agora a lição de quarta-feira. Na quarta-feira, servir como Cristo. Então, se todos nós estamos a construir sobre o mesmo alicerce que é o nosso Senhor Jesus Cristo, devemos servir como Cristo serviu. Como é que Cristo então serviu? O texto principal que foi trago aqui é o texto de Filipenses, capítulo 2. Texto maravilhoso de se ler, o texto maravilhoso de se estudar. Mas vamos explorar aqui apenas alguns elementos de Filipenses, capítulo 2.
Verso 5 diz assim: e haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo nos pede para que em nós haja a mesma mente que também houve em quem? Em Cristo Jesus. Essa é a nota sonante no livro de 1 Coríntios. Paulo pede sempre: tenham a mente de Cristo, tenham a mente de Cristo. Mas como é que funcionava a mente de Cristo? Agora, isso é que precisamos ver. Como é que funciona a mente do nosso Senhor Jesus Cristo? Veja o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus porque nele habitava toda a plenitude da divindade. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não colocou na sua mentalidade: como eu sou Deus, tenho que me exaltar, tenho que estar sempre em cima, todo mundo tem que me respeitar. Não, Jesus não teve isso como honra, como glória, não. Veja o que ele fez, verso 7. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo e fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Meu Pai. Paulo agora está a puxar a nossa mentalidade, o nosso serviço para ser um serviço abnegado. Esta é a mente de Cristo, uma mente abnegada, uma mente que não olhou para a posição, para o cargo, para o status, mas que olhou que lá embaixo tem pessoas necessitando do meu auxílio, do meu socorro, porque se eu não descer, o planeta, o universo todo corre perigo. Eu preciso salvar esse pessoal que está se perdendo. E nem que for para me humilhar, eu descerei e farei o trabalho para dar uma segunda oportunidade para a raça humana e para que o universo seja salvo das sementes que Satanás semeou. Então agora Paulo está a dizer: irmãos, precisamos servir como Cristo serviu. Cristo veio nesse mundo não para ser servido, mas para servir. E Cristo deu um exemplo de serviço, uma lição geral para todos nós. Se nós temos a mentalidade de servo, vamos nos dirigir aos outros com honra. Ou seja, ao tratarmos os outros conforme Paulo recomenda em Romanos, nós vamos tratar os outros sempre com mais primazia, com mais honra, do que nós buscarmos que a honra para nós mesmos. E Jesus Cristo, quando veio aqui, deu exemplo. João capítulo 13, é enfático que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Em várias passagens, Jesus disse: vocês precisam ser como uma criança. Aquele que quiser ser o primeiro deve ser o servo de vocês. Irmão, Jesus trouxe um exemplo de liderança servidora, abnegada. E nós, se não tivermos essa mentalidade, vamos continuar a ter contendas desnecessárias no nosso seio, conforme estava se vivendo na igreja de Corinto e conforme temos vivido nos nossos dias. Todo mundo quer estar em cima, todo mundo quer ser servido, mas ninguém quer, à semelhança de Jesus, arregaçar as mangas, colocar a toalha no ombro, como um servo, lavar os pés dos seus irmãos. Se não chegarmos nesse nível, irmãos, esquece. E devemos amar tanto, tanto, tanto os nossos irmãos, ao ponto de dar a vida por eles. Pelo que a nota mais soante, irmãos, não adianta ter divisões porque eu deixei de comer aquilo, eu deixei de fazer aquilo, eu deixei de fazer aquilo. Se não tiver amor no nosso seio, irmãos, esquece, não estamos a fazer nada. Os requisitos do Evangelho são claros. Precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos até os nossos inimigos. Porque a serva do Senhor, no maior discurso de Cristo, deixa claro que até o homem perverso pode dar amor em troca de amor. Mas só um coração convertido, regenerado pela graça de Cristo, pode dar amor quando lhe é oferecido o ódio. Só um coração convertido pode fazer isso, irmãos. Então, se nós não servimos como Cristo serviu,
e deu a vida para que nós tivéssemos vida, irmãos, não terá crescimento, a nossa vida espiritual em contrapartida, a nossa comunidade cristã vai morrer porque nós queremos que estar sempre acima. E o desejo de quiser estar acima vai criar ódio, murmuração, contenda, guerras, maledicência, ruim suspeita, enfim, pecados de toda a ordem por causa das posições no nosso seio. Então, irmãos, que nós comecemos a servir com a mesma mente que também houve em Cristo Jesus, o nosso modelo e o nosso exemplo. Na lição de quinta-feira, Paulo então termina com chave de ouro para resolver essa situação de divisões no seio da igreja e como nós devemos servir. Cristo deu-nos um exemplo de serviço. E Paulo é a expressão mais clara de alguém que entendeu. Paulo é a pessoa que de forma mais clara compreendeu o que é ser um servo de Cristo Jesus. O que é ser chamado das trevas para a luz. Qual era a vida do apóstolo Paulo? Será que era uma vida que tinha tempo para entrar em debates por posições, cargos e tudo mais? Não. Paulo não tinha tempo para isso. Confira comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo, então, vai trabalhar esses aspectos de uma maneira maravilhosa. Veja o que é que Paulo era. Agora, exemplo prático, né? Que a gente vai passar aqui e transmitir para os nossos irmãos. Exemplo prático do que era Paulo. 2 Coríntios 11, começado do versículo 23, diz assim: Eles são ministros de Cristo? Pergunta Paulo. Eu falo como um tolo. Eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima de medidas, em prisões mais frequentes, em perigos de morte e mais vezes. Então, aqueles líderes que estavam a tentar banalizar o trabalho de Paulo, que se diziam ser os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros seguidores de Cristo, Paulo está a dizer, eu sofri e tenho sofrido mais do que eles. E Paulo vai mais. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigo dos pagãos, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum e muitas vezes no frio e na nudez, além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, olham o que Paulo passou, olham o que Paulo está a dar exemplo do que é ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. É passar por situações difíceis. O cristianismo não é um mar de rosa como nós pensamos. Vemos aqui, ainda queremos começar a nos falar mal, nos maltratar, Irmãos, o cristianismo não é um mar de rosa como nós pensamos. E aqueles que não tiverem a graça transformadora no seu coração, irmãos, esses no devido tempo, o Senhor vai tirá-los. Deus tem uma obra para os verdadeiros filhos e filhas que lhe servem. E aqueles que não se ajustarem, se adestrarem a essa obra, diz a serva do Senhor, serão retirados dessa obra. Não devemos vir aqui na obra esperar Ebenezes, esperar riqueza, esperar fama, esperar honras e glórias e aplausos. Não! Os inimigos do homem serão da sua própria casa.
Aqueles que quiserem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, e muitas destas perseguições dos nossos próprios irmãos, da nossa própria casa, da nossa própria igreja local. Então não esperemos, irmãos, que o cristianismo seja um mar de rosa. E um detalhe, irmãos, e quando essas perseguições, essas situações começarem a acontecer, não odeie os irmãos. A Bíblia nos recomenda amá-los ainda mais. Olhá-los com olhos de amor e fazer as mesmas orações que Estevão fez e Jesus fez. Pai, não lhes imputa esses pecados. Senhor Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito, mas não lhes imputa esse pecado. Assim foi a oração de Estevão, diante daqueles que estavam aqui, a lhe apedrejar, diante dos seus executadores. Estevão estava a orar, não lhes imputa este pecado. Irmãos, onde é que fica o espaço para a luta no nosso meio? Onde é que fica o espaço para a rivalidade e as contendas desnecessárias? Irmãos, a ordem é, diz a serva do Senhor, univos, univos, univos. Há força na unidade, há fraqueza na desunião. E Satanás sabe, se produzir a desunião no seio do povo de Deus, ele consegue vencer a batalha. A igreja precisa estar unida. E Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, o volume 1, na página 116, ele é enfática em dizer que a obra de Deus não terminará enquanto os pastores e os obreiros não unirem os seus esforços. Precisamos nos unir num trabalho que tem por objetivo levar a mensagem do Evangelho a todo mundo e preparar um povo para a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias estão contados, irmãos, e nós precisamos nos preparar para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos unir na plataforma da verdade. Eu termino essa lição lendo o texto que a serva do Senhor fala na lição de sexta-feira, que é o estudo adicional. Um texto aqui de Ellen White que diz assim: a unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e que são o povo peculiar escolhido por Deus. Essa unidade desconcerta o inimigo, por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração e exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. Testemunhos para a Igreja, volume 1, a página 296. Deus está conduzindo um povo para ficar em perfeita unidade sobre a plataforma da verdade eterna. Cristo se deu ao mundo a fim de poder purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Esse processo de purificação visa limpar a igreja de toda injustiça, do espírito de desavença, de disputa, de modo que seus membros possam construir em vez de destruir e concentrar as energias na grande obra que está diante deles. É plano de Deus que todo o seu povo chegue à unidade de fé. A oração de Cristo, pouco antes da sua crucificação, foi para que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai, para que o mundo cresça que o Pai o tinha enviado. Essa tocante e maravilhosa oração vem através dos séculos até nossos dias, pois suas palavras foram: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João 17:20, Testemunhos para a Igreja, o volume 4, a página 17. Que a palavra ilumina o nosso caminho. E oremos para que a unidade seja vista no seio do povo de Deus nestes últimos dias. Espero vocês na próxima semana. Que Jesus vos possa abençoar, graça e paz. IAG, juntos avançaremos.